vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Amém? Irmãos, olha aqui para mim só um pouquinho, depois que você achar aí a palavra. Antes da gente ler o texto, deixa eu só falar uma coisa para vocês muito importante. Irmãos, é uma responsabilidade minha e sua, enquanto cristãos, termos uma vida saudável diante da nossa compreensão bíblica. E isso passa por meio de quê? Primeiro, leitura da palavra. Todo cristão ele tem que amar ler a palavra. Todo cristão ele tem que ter amor pelas Escrituras. O que isso significa? É que quanto mais você amar a palavra, mais dela você vai ter dentro de você. Só que tem uma coisa muito importante. Assim como todo tipo de amor, amar também é um desafio. Só que você precisa entender que os dias em que você não estiver tão disposto a amar a palavra, você tem que estar decidido a amar a palavra. Eu posso ouvir um amém? E isso é algo muito importante, irmãos, porque não podemos ser um tipo de pessoa que diz que faz parte de um exército, mas que não empunha a arma principal, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E algo muito importante dessa palavra inegociável é que nós temos nela tudo o que precisamos. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga assim com fé, diga: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 13 do capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem tampouco a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Jesus, nós amamos a sua palavra, Senhor. Nós amamos a sua palavra, a sua casa, e queremos pedir que nessa noite o Senhor nos ensine a amar tudo aquilo que o Senhor ama, tudo aquilo que está dentro do seu coração, do seu amável coração. Jesus, obrigado pela mesa que tivemos agora, pelo pão que partimos, pelo cálice que compartilhamos, e obrigado pela palavra de vida que agora o Senhor trará sobre o meu coração e sobre o coração dos meus irmãos, sobre cada pessoa que está ouvindo agora em casa, sobre cada pessoa que está ouvindo agora no seu trabalho, seja onde for. Por favor, Senhor, que o teu Espírito Santo visite agora cada um de nós, nos iluminando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que saiamos daqui hoje um pouco mais adornados, um pouco mais parecidos com o tipo de noiva que o Senhor merece e a qual o Senhor virá para casar. Então, por favor, Jesus, nós rendemos hoje o nosso coração
as nossas expectativas, as nossas intenções somente a Ti. Só o Senhor pode fazer na nossa vida. Só o Senhor tem autoridade para curar, para libertar, para transformar. Não são os homens dessa terra. Os homens são apenas um canal. O Senhor é a água viva que nos sacia. Então, por favor, Senhor, venha e mate a nossa sede hoje. Sede da sua presença, sede da sua palavra, sede do seu amor, sede da sua glória. Jesus, meu amigo, meu irmão mais velho, meu Senhor, eu sei que não posso fazer nada. Eu sou só um homem comum, como os meus irmãos que aqui estão. E por isso eu te imploro, faça o Senhor os seus grandes feitos nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja diz, amém, amém. Irmãos, geralmente vocês que caminham comigo, sabem que eu não sou muito de dar título para as minhas mensagens. Geralmente quem dá o título das mensagens são os meninos das mídias. Eles mesmo colocam, às vezes eu digo, menino, preguei sobre isso, foi? Eles mesmo dão os títulos das mensagens, pegam alguma frase que eu falei e dão um título. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, quando o Senhor trouxe ao meu coração, é interessante porque Ele começou pelo título da mensagem. E Ele me deu uma palavra, Ele me deu uma frase que dizia assim: a sedução do caminho mais fácil. E hoje eu quero falar sobre isso. Sobre a sedução do caminho mais fácil. Sobre a sedução de escolher os caminhos que são mais fáceis para nós. Sobre a sedução de escolher aquilo que é mais aprazível para a nossa carne, aquilo que é mais aprazível para o nosso ego. E como nós temos que ter cuidado nesse tempo para que a gente não se perca do caminho. E o caminho não é um lugar, o caminho é alguém. Diga assim comigo: Jesus é o caminho. Quando eu entendo que Jesus é o caminho, automaticamente eu compreendo que me perder do caminho é a mesma coisa que me perder de Jesus. Então todo mundo que se perde do caminho, se perdeu de Jesus. É por isso que não tem, na relação com Jesus, não tem como você se perder no caminho. Você se perde do caminho. E quando é que a gente se perde do caminho? Quando a gente se distrai. Quando a gente não percebe aquilo que o Senhor está trazendo como uma verdade. E quando nós tentamos encurtar os processos que Deus traz para a nossa vida. E gente, o maior desafio para nós, diante de uma mensagem como essa, é justamente saber estar numa era onde as coisas são facilitadas e a gente precisa aprender a viver processos. Onde nós estamos numa época onde tudo é mais rápido e a gente precisa aprender a lidar com coisas que muitas vezes não são tão rápidas. Gente, vocês lembram antigamente como é que a gente fazia para se comunicar com alguém distante que a gente amava? Eu me lembro que quando eu era criança, todos os meses, a minha mãe, ela é de Princesa Isabel, Alto Sertão da Paraíba. Eu gosto de mulheres do sertão, minha mãe é de lá, minha esposa é de lá, te amo, amores linda, maravilhosa, absoluta, sou uma cachoeira de amor que veio de Cajazeiras e tomou conta do meu coração. Então eu gosto do sertão. Mas eu me lembro que todos os meses chegava uma carta da minha avó lá em casa. Aí minha mãe abria a carta e ela começava a chorar. E eu, criança, ficava sem entender. Eu digo, meu Deus, será que minha avó morreu? Será que aconteceu alguma coisa com minha avó? Porque toda carta que chegava, minha mãe chorava. E eu me lembro que uma vez, eu já estava maiorzinho, e quando a gente vai ficando maior, aí tem o retorno da maternidade, não é verdade? Quem já é mãe de uns bacuri grandes, ou umas bacuria, pronto, sei. Vai tendo o retorno da maternidade, né? Começa com o ministério de lavar louça, né? Você começa a lavar louça, depois começa com o ministério de vá buscar, né? Esse ministério é maravilhoso. Tudo é vá buscar, vá buscar, vá buscar. E depois que a gente casa, a gente descobre que esse ministério continua na nossa vida, né? Os maridos, a gente nunca vai ser livre disso. É algo que a nossa mãe coloca na gente e assim é para sempre, né? E a esposa, ela tem esse ministério muito forte, né? Lá em casa, amores, espero eu subir a escada, me sentar para dizer, eita, esqueci aquilo. Aí ela diz, eu vou buscar. Eu digo, não, eu vou, porque se ela for, Deus me defenda, né? Eu tenho que ir. Quando eu chego, que eu subo a escada de novo, que eu sento na cama, ela, ai meu Deus, tu esqueceu o quê, amor? Não, nada não. Aí eu, tá bom. Aí ela, esqueci tal coisa. Tu vai pegar? Aí eu digo, rapaz, tu esqueceu? Não, está vendo aí como você é? Eu disse, mas rapaz, tu não sabes que não prestava? Não, então não precisa mesmo não. Aí eu vou buscar. Aí quando eu volto que chego, eu pergunto, e às vezes eu grito lá de baixo, tem mais alguma coisa para buscar? Ela, não. Isso aconteceu sério ontem, quando eu subi, gente, pela terceira vez. Ela disse, meu carregador. Quase que eu dizia, Deus me carrega, me carrega, me carrega. Porque sobe, desce, sobe a escada, mas não tem nada não, meu amor. Por você, eu subo e desço
todas as escadas do mundo, mesmo sem querer descer, mesmo sem querer subir. Mas sabe por que eu desço? Porque descendo eu lhe agrado. E sabe por que eu subo? Porque subindo eu lhe encontro. Meu Deus. Jesus me dá vitória. Então, gente, eu me lembro, aí no retorno da maternidade, eu me lembro que minha mãe, chegou um período que ela pedia para que a gente lesse a carta, né? Aí a carta chegava, ela dizia, lê a carta para mim, aí eu começava. Eu lembro como se fosse minha avó, né? Aí minha mãe começava a chorar. Aí eu, é para eu parar amanhã? Não, não, continue. Ela continuava, estou com saudade, meu Senhor. Mãe, eu paro, não, continue. Eu digo, meu Deus do céu. Gente, mas eu me lembro que uma vez, isso ficou na minha mente. Quando eu terminei de ler a carta, a minha avó chamou um termo que ela chama com minha mãe. Minha avó chamava minha mãe Didi. O nome da minha mãe é Judite. Minha avó chamava ela Didi. Aí no final, minha avó disse assim, eu li na carta, né? Um beijo, Di. Deus te abençoe. Aí minha mãe disse assim, quando você leu isso, parecia que eu estava ouvindo a voz de mamãe. Eu fiquei preocupado, né? Eu digo, meu Deus, será que minha voz está tão estranha? Porque eu era adolescente, a voz fica mudando. Fiquei morrendo de medo do galo cantar e ficar com a voz da minha avó. Mas, graças a Deus, Você que não é do Nordeste, dê um Google. O que significa o galo cantar durante alguma coisa, você vai entender. É uma pedra do Nordeste aqui. Mas, gente, era tudo mais... não era nada fácil, era tudo mais difícil. Em relação à comunicação. Vocês lembram que depois a coisa foi evoluindo, chegou o fax. Lembra do fax? Tu recebia um fax, aí lá vai... Gente que era especialista. Quem aqui fez curso de datilografia? Vige meu Jesus. Olha mesmo. Levanta a mão, irmã. Levanta a mão. Não se esconda não, viu? Datilografia, meu amigo. Era a pessoa que tinha um curso de datilografia, ela estava salva na vida, viu? Teve gente que entrou em concurso até hoje por causa do curso de datilografia. Estava lá, curso de datilografia. Você foi evoluindo. Aí chegou o computador. Lembra? Tu tendo que acessar depois das 10, porque era mais barato a internet. Entrava no MSN. Parecia que um alienígena ia falar contigo a qualquer momento. Gente, depois chegou o SMS. Mensagem de texto. Lembra? Quem aqui foi muito liso e ligou 3 segundos da Oi? Levanta a mão. Ai. Alô, vai cair. Ei, eu vou dizer agora você aqui. Não, porque agora eu vou... Agora eu estou indo... Meu amigo, tinha hora que dava um desespero maior do mundo. Hoje em dia, pessoal, a gente manda um vídeo. Já parou para pensar que loucura? Tipo, o cara está lá no Japão, tu manda um vídeo. Ei, irmão, estou aqui agora, ó. Tá, olha, a gente está aqui na fonte, cara, olha aqui e tal. A gente faz isso. Então a gente vive numa época onde tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais rápido. Isso não é um problema. Mas tem um problema com rapidez. Quando se trata dos planos de Deus para a sua vida. Diga assim comigo, os planos de Deus para a minha vida são no tempo de Deus e não no meu. Gente, grande parte da igreja do Senhor hoje está magoada com Deus. Está frustrada com Deus, porque não sabe viver e entender o processo do tempo de Deus para que as coisas se cumpram. E isso afeta diretamente não apenas a nossa relação, como o que é mais difícil, isso afeta a nossa salvação, a nossa vida com Deus. Porque numa ânsia de querer um Deus que me dá coisas, de querer um Deus que parece com um falso Deus, ou seja, um Deus amuleto, um Deus que eu tenho que fazer coisas para que Ele me recompense, a gente acaba colocando Deus dentro de um pacote que Ele nunca se colocou, colocando Deus num lugar que Ele nunca se colocou. E é justamente disso que Jesus está tratando no capítulo 7 de Mateus. E se você observar o começo desse texto, essa perícope no verso 7, se você voltar um pouquinho, Jesus está falando de oração. Então veja como Jesus começa o texto antes de chegar no verso 13, para a gente dar continuidade. Olha o que diz o verso 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á.
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, pois, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Só que Jesus começa de um jeito que a gente quer ouvir, gente. Porque esse é o tipo de mensagem que a gente ama. Imagina eu chegando aqui falando: gente, está escrito, peça e você recebe. Quem quer receber a gente? Eu quero. Bata e a porta se abre. Quem quer porta aberta? A gente, eu quero. Todos nós queremos. Se a gente fizer aqui amanhã conferência Portas Abertas, venha receber o seu milagre, meu amigo, a gente enche aqui. É gente querendo o seu milagre, querendo a sua bênção, querendo. A gente tem esse anseio. E Jesus, ele começa dando corda. Jesus, ele apronta cada uma com a gente. Então ele começa o texto dizendo: bata e a porta vai se abrir, peça e vai se dar. Todo mundo está achando lindo. Só que Jesus, depois de trazer todo esse panorama, aí vem o verso 13 que a gente lê: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, qual é a quantidade dos que se perdem, segundo Jesus está falando? Muitos. Se nós tivermos aqui hoje 300 pessoas, Jesus está dizendo que a maioria de nós pode se perder. Vocês entendem como isso é sério? E vocês entendem que a gente pode fazer parte da maioria? E o que Jesus está trazendo agora como uma revelação para a gente? O que Ele está trazendo como uma verdade para a gente? E o que eu muitas vezes vejo as pessoas falando, eu não entendo, porque parece que falar da porta estreita e do caminho apertado, parece que a gente está falando de uma coisa ruim. Mas, gente, a porta estreita e o caminho apertado não é ruim. Eles são a solução. Eu posso ouvir um amém? Tem gente que está correndo disso. Gente, eu não estou brincando não, eu já vi gente falando: misericórdia, pastor, né? O caminho, o senhor sabe, né? Vocês já viram que, aqui não, em outras igrejas, tem gente que quando está passando por uma universidade diz assim: eu estou num estreito. Tu já viu isso? Irmão, quando tu tá mal, tu não está no estreito não, tu está no largo. Está no estreito não. Porque no estreito, tu só tem um lugar para andar, que é em Jesus. No largo, tu tem a opção de escolher. Tem gente que está vivendo no largo e vê Jesus como uma opção. Quem está no estreito não vê Jesus como uma opção, vê Jesus como o caminho. Amém? E isso faz toda a diferença. A gente quer uma porta enorme por onde a gente possa passar. Mas, irmãos, é impossível você passar por uma porta estreita carregando muitas coisas. É necessário que no caminho da sua vida, na sua jornada, você deixe algumas coisas. Mas o que são essa porta estreita e o que é esse caminho apertado? Se não a solução de Deus para nós. Agora, como é que eu encontro isso? É sobre isso que eu quero falar com você. Jesus, ele vai destrinchar isso daí. Ele vai nos ensinar como é que eu não me perco no caminho e como é que eu não erro de porta. Então vamos juntos, vá comigo no verso 15, o mesmo texto. Primeiro conselho que Jesus nos traz, para alguém que não quer se perder no caminho, e que não quer perder uma porta de salvação. Primeiro caminho que ele nos dá é: acautelai-vos dos falsos. Diga assim comigo, diga assim: eu preciso ter cuidado com os falsos profetas. Verso 15, vamos ler juntos, olha o que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos que são bons, e toda árvore má produz frutos que são maus. Não pode a árvore boa dar fruto bom, dar fruto ruim, e não pode a árvore ruim dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem falado tanto aqui. A gente tem falado, repetido, dito isso. Nosso maior desafio nesses dias não é saber o que é evidentemente do diabo, mas é perceber aquilo que parece ser de Deus, mas não é. Veja o que Jesus está ensinando. Tenham cuidado com os falsos profetas. Primeiro, como é um falso profeta? Ele tem a aparência de quê? De falso profeta? Tem a aparência de piedade. Gente, ninguém que vai te enganar, ele vai chegar para você com olha, você vai morrer, você vai para o inferno.
eu quero beber seu sangue, eu quero que você morra, vamos fazer aqui um trabalho, traga uma galinha preta. Ele não vai fazer isso. O falso profeta não vai chegar. Sabe como é que o falso profeta chega em você? Primeira coisa, ele vai ler a sua carência. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele vai entender a carência do seu coração. E ele vai tentar de alguma maneira ser parte ou parecer ser parte daquilo que vai tratar a carência do seu coração. Porque o que é que um falso profeta faz? Ele prende o coração de outra pessoa a ele. O que é que um profeta genuíno faz? Ele faz com que as pessoas prendam o seu coração ao Senhor. Por isso que um profeta de Deus, quando se levanta, ele não diz, eu estou falando, ele fala assim, diz o Senhor. Porque o que ele está declarando é, essa fala, essa declaração, essa verdade que lhe liberta, ela não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. Mas os profetas enganadores, eles trazem para si aquilo que é de Deus, ou seja, a glória. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão ávidas por profecia. Vocês já viram isso? Todo mundo quer uma profecia, todo mundo quer uma palavra, todo mundo quer uma revelação, e parece que todo mundo tem uma para dar, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar. Todo mundo tem, sabe, tem gente que olha para você estranho assim, diferente. Aí você pergunta, o que foi, irmão? Ele fala, nada não, estou só lhe observando. Uma vez eu estava numa conferência, o irmão chegou para mim e disse assim, Edilson, eu queria falar com você. Eu disse, diga. Ele fez, Deus me deu uma palavra. Aí eu disse, foi, irmão? Ele disse, foi. Ele disse, e aí? Ele disse, sobre a sua igreja. Eu disse, vala-me Jesus. O que foi que houve, meu irmão? Ele, Deus mandou você me levar lá. Eu fiquei olhando para o irmão e disse, para quê? Veja o que o irmão disse, eu preciso fazer o mapeamento espiritual da sua igreja. Irmão, na mesma hora eu me lembrei do robozinho lá de casa que limpa. A gente compra um robô que se chama James. Ele passa o pano no chão e ele varre a casa. Aí eu tive que botar ele para fazer um mapeamento. Quase que eu botava o nome dele do profeta, que eu não vou dizer aqui o nome, tá vendo? Não vou dizer o nome dele aqui. Depois vocês coloquem câmera lenta lá no YouTube, que vocês vão aprender. Gente, olha o nível de loucura. Mas sabe o que é o pior? É que tinha um irmão do meu lado, que é pastor também, que disse, vai na minha também. Eu disse, vala-me, carência da peste. Vai na minha também, faz Eu disse, irmão, não precisa mapear a minha igreja não. A minha igreja já está mapeada. Ele, um profeta, foi lá, eu disse, foi. Ele disse, quem? Eu mesmo. Estou lá desde 2011, construindo, caminhando, recebendo palavras. Aí tu quer ir mapear a minha igreja, para depois dizer o que eu tenho que fazer? Aí ele disse, irmãos, um fogo santo subiu dentro de mim. E por que é santo? Porque eu não reagi. Então foi santo. Se fosse um fogo normal, eu disse, irmão, deixa eu dizer a você, não precisa não, você ir lá não. O irmão olhou para mim e rogou uma praga em mim, viu? Depois que as coisas der errado, não diga que eu não avisei. E saiu. Aí eu por dentro, vai de reto, Satanás no inferno, dando-se para lá com ele, abraçado. Irmão, tem gente que quer prender o seu coração a ele. E sabe o que é o pior? É que eu fiquei aquela noite todinha pensando, eu digo, meu Deus do céu, será que o irmão ia fazer o mapa da igreja mesmo? Eu estou aqui. Será que o irmão tem uma palavra? No outro dia, irmãos, eu estava sentado no meu lugar, chegou um irmão para mim e disse assim, tu conheceu fulano? Eu disse, conheci, você é doido, viu? Eu disse, por que? Ele disse, vive querendo mapear a igreja dos irmãos. Eu digo, peste, caçador de tesouro dos outros cantos. Aí meu coração se aliviou. Mas irmãos, quantos de nós estamos às vezes num ambiente como esse, chega alguém e dá uma palavra atravessada para você. Chega para você e diz, você não vai viver isso, você não vai experimentar isso, você vai morrer isso aqui, você vai viver isso aqui. Um dia desses, uma filha minha chegou para mim e disse, pastor, eu recebi uma palavra, não tem nada a ver, não, você está repreendido em nome de Jesus, não foi de Deus, tira para lá essa palavra. Vamos aprender a saber discernir, porque quem tem comunhão com o Espírito Santo não vai ser enganado por falso profeta. Eu posso ouvir um amém? Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, se os seus ouvidos conhecerem a voz do Espírito, eles não serão enganados por uma voz de um falso profeta. E Jesus está dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas. Aí esse falso profeta, ele tem a aparência de piedade, mas como é que ele é? Ele é lobo em pele de ovelha. Aí é que é complicado, porque tu pode estar do lado de um agora. Casou com minha irmã isso aqui.
Realmente, né? Eu vou ler, enfim. Irmãos, lembra quando a gente estava falando de João, aqui na hora da mesa? A pergunta de João para Jesus se, Senhor, sou eu? Será que sou eu que vou te trair? João, ele avaliava no coração dele, mesmo sendo quem era, que ele tinha a capacidade de trair Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Somos nós que temos o potencial de sermos falsos profetas. Eu e você. Sabia disso? Nós somos a matéria-prima para ser um falso profeta. E como é que eu sou livre disso? Andando debaixo da revelação de Cristo, não falando aquilo que a minha carne pede, não negociando a mensagem e vivendo debaixo das Escrituras como algo que determina o meu caminho e a minha vida para sempre. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes a nossa vida está desajustada por palavras que nós recebemos lá atrás. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Gente, quantas vezes chega num lugar que alguém recebeu uma palavra, que tal, e nunca aconteceu, e você vai se frustrando. Coitado do pastor Raimilson, mesmo recebeu uma palavra que é o homem mais rico da fonte. Faz quanto tempo, meu filho? E a gente está vendo assim que está, né, avançando para isso mesmo. Assim, a gente tem. Imagina se você se prende a essa palavra. E eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, em nome de Jesus, receba isso. Declarar sobre a sua vida. Toda palavra que você recebeu na sua história e que não procedeu do Senhor, que o Senhor arranque agora do seu interior, que você perca a expectativa de coisas que Deus nunca prometeu. Seja livre para encontrar e perceber aquilo que vem de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Você que está em casa também, seja livre. E, irmão, não fique caçando palavra. Por quê? Porque quando nós andamos nesse lugar, quando nós andamos nesse ambiente onde estamos num caminho largo, nós estamos num ambiente onde as pessoas estão entregando todo tipo de profecia, todo tipo de revelação. Minha gente, tem pessoas que parecem que, meu amigo, eu digo assim, ela é a quarta pessoa da Trindade. Tudo é uma revelação. Passa uma borboleta, não, porque Deus está me falando sobre metamorfose agora. Ó. Eita, estou vendo. Eita, meu Deus. O que foi? Não, eu estou vendo você dentro de um casulo. Haja casulo para me colocar dentro de um casulo, imagina. Tem que ser um submarino. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. A gente sai de casa para o trabalho, o pneu do carro fura. Satanás, rapaz, Satanás ardiloso, colocou um prego. Eita, Satanás. Está dirigindo, vem alguém, bate em você. O diabo enviou um enviado agora. A gente estava indo, irmãos, fazer uma missão. Está a gente no carro, eu, Arley, pastor Rai e Rafael, indo para onde a gente estava? Alagoas, né? Gente, longe. Diga assim, longe. Agora diga assim, muito longe. Diga assim, meu Deus, como era longe. A gente saiu de João, a gente estava em Recife ainda, bem tranquilo, tal. Quando a gente vai passando num lugar, uma porrada no carro da gente, atrás. Pá! Na mesma hora eu, Satanás. Parecia a bruxa 71. Satanás, tentando nos impedir. Abri a porta do carro, desci. Já brabo, né? Já brabo. E para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão brabo que Rai estava me acalmando. Calma, pastor, tenha paciência. Eu digo, rapaz, a pessoa não presta atenção e tal. Aí desci do carro, aí fiquei aqui assim, olhando para dentro do carro, sem ver quem era. Aí desce uma irmã, uma senhora. Aí eu já... Perdão, senhor. Aí a irmã desce e diz assim, mas vocês frearam. Aí Rai disse, coloca o carro aqui para o lado para a gente conversar. Aí eu já aqui, vai Arley, liga aí para o seguro mesmo. Tira a foto aí, Arley filmando aqui assim. Eu disse, estamos aqui com o nosso advogado já para resolver. E a mulher, aí a mulher disse assim, me perdoe, eu passei a noite no hospital, meu filho doente, e eu estou aqui com o outro levando para casa porque ele não comeu nada. Na mesma hora eu digo, Deus, eu não sou crente não, Senhor. Eu disse, Satanás, mas Satanás sou eu. Quase que eu apertava a minha própria mão e dizia, parabéns, capeta, você é o pastor, está indo pregar na conferência, uau, avivalista. Eu fiquei com tanta vergonha que eu olhei para o carro e disse, fez nada, a mala do carro acabou.
Não fez nada, né? Saí. A gente vai só ter que trocar o carro agora em outro lugar. Tá tudo bem. Eu fui daqui até lá, minha gente, na minha cabeça, Deus, me ajuda, Senhor. Irmão, não foi o diabo. Não foi nada. Foi a circunstância. Nós somos espirituais, amém? Mas também somos humanos. A gente erra. Tu faz uma ultrapassagem imprudente e bate e diz que foi o diabo. Não, é tu mesmo que é irresponsável. Ali está escrito que é 80 km, tu passa em 100, levou uma multa de o diabo quer tirar meu dinheiro. Não foi tu que passou em 100. Chega a fatura do cartão, aí tu fica, Satanás está tentando o devorador, está lá escrito o teu nome, foi tu que comprou, infeliz, e está usando as roupas. E a gente bota a culpa no diabo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós queremos ser alguém que anda fora do caminho largo e que não vai se perder numa porta larga, nós vamos aprender a assumir as consequências dos nossos atos aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Eu não estou falando que o diabo ele não te ataca, que o diabo não te tenta. Claro que isso acontece. Mas o que eu estou dizendo para você é que você também é responsável pelas suas escolhas. Quem aqui é solteira? Irmãs solteiras. Não precisa levantar a mão com tanta força não. Pode levantar só um pouquinho assim. Pode botar a mão no coração. Isso, amém. Coração. Levanta a mão, as solteiras da igreja, que eu não vou fazer terapia do amor não, está tudo certo. Os irmãos solteiros da igreja, levanta a mão. Baixa. Imagina como tem gente, tá ali no namoro, tá conhecendo. Aí o cavalo chucro te gritando a mãe. A menina tá lá, você me dê agora a senha do seu Instagram. Não, mas começa a namorar agora, eu não quero saber não, deixa de seguir todas as mulheres que tiver aí. Se for mulher, deixa de seguir agora. É minha mãe, deixa de seguir que é mulher. Mas é minha mãe, não importa. Me dê sua senha do cartão. Tu acha que tu vai casar, essa pessoa vai virar o quê? Um anjo, um lorde que vai abrir a porta do carro para tu? Ele vai fechar a porta do carro nos teus dedos. Aí tu, ai, ele o quê? Tu, ai, amor. Irmão, tem coisa que a gente percebe ou não percebe? Percebe, gente. Aí entra pela carência, entra pelo, sabe? Pelo amor de Deus, está num emprego que está gente lá abusando de você, um ambiente tóxico, relacionamento tóxico, amizade tóxica, você é minha, você é só minha amiga. Vai-te para lá, tu morreste por mim, peste na cruz. Você é só minha, estou de olho. Só quem pode estar de olho em você são duas pessoas. O primeiro é Deus, o segundo é o seu cônjuge. Eu posso ouvir um amém? Mas tu não é casado, tu não tem a segunda parte não é para dizer amém não, fica calado. Vai viver para a glória de Deus, homem. Alguém que ame Jesus mais do que ama você. Essa é a linha de corta. Eu posso ouvir um amém? Se você fizer isso, a chance de você errar diminui. Então aprenda, irmãos, tem coisa que é culpa nossa. É coisa que a gente está escolhendo. Então cuidado com os lobos em pele de ovelha. Com aquilo que parece que quer o seu bem, mas na verdade está querendo o seu mal. Ele continuou dizendo, os seus frutos revelam a sua essência. Essas pessoas, elas dão fruto, sim ou não? Sim. Só que o fruto é ruim. A palavra diz que o amor é a essência de Deus. Quando foi que Deus liberou a essência dele sobre a terra? Quando ele foi esmagado, moído no madeiro. Lembra? Quando ele foi moído no madeiro, esmagado, o sangue que desceu na cruz, ali a essência de Deus estava sendo liberada sobre o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando é que a minha essência vem para fora? Quando eu sou esmagado. Quer descobrir a essência de alguém? Esmaga aquela pessoa. Veja ela sendo apertada. Aí você vai conhecer a verdade daquela pessoa. A pergunta é, meus irmãos, qual é a minha essência? Qual é a sua essência? Quando nós somos esmagados pela vida, quando as coisas não saem como a gente quer, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, qual o cheiro que a gente sente? O que é que você revela? Porque a essência a gente não controla. Essência, palavras a gente controla, amém? Atitude a gente, mas essência não. Esmagou, apertou, é o cheiro que sai.
É a sua verdade que sai. Todas as vezes que Deus está nos apertando, Ele está denunciando para nós mesmos o que nós precisamos mudar por dentro, para que a nossa essência seja uma essência pura e sarada. Amém? Nós não podemos nos conformar em sermos vasos de desonra. Precisamos aprender a encher o nosso interior com as coisas que são de Deus, com o amor que vem de Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dores, por tribulações, por mágoas. Mas, irmãos, por favor, entenda: é o tipo de fruto que você dá que revela o seu caráter. Essa é a sua essência. Então é muito fácil. Olha para a história de alguém. Quais são os frutos que essa pessoa deixou por onde passou? Isso vai revelar uma verdade sobre ela, irmãos. Agora, quando você se arrepende, quando você se coloca diante de Deus e reconhece: Senhor, a minha essência está podre, Jesus vai em você e Ele arranca de você aquilo que é sujo e Ele coloca em você aquilo que é puro. Por isso que a palavra diz que Ele nos retirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que você ama fazer isso. Toca no irmão que está ao teu lado e fala assim: meu irmão, sem Jesus, você estava no lamaçal, estava no lodo, estava sujinho, você era cascão. Mas quando Jesus entrou na sua vida, Ele te arrancou desse lugar. Ele tirou essas vestes sujas, Ele te lavou, Ele te deu vestes novas, e Ele te transportou para um reino. Diga assim: o reino do Filho do seu amor. Sabe por que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Porque no reino do Filho do amor de Deus, o que a gente respira não é o cheiro dos nossos erros, mas é o cheiro do amor dele, que naquela cruz foi esmagado. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça. Quem é esse? Me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? Fale isso para o amado da sua vida, para o rei do seu coração. Me condenou. Ah, Jesus. No lugar da morte, vida me ofertou. Um Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Irmãos, nós temos tantos motivos para ser gratos a Deus. Sabe, se ele não dissesse mais nenhum sim para a gente, Ele já deu todo o sim que a gente precisa. Vocês têm noção do que era a nossa vida sem Ele? Quantos de vocês aqui que estão me ouvindo, talvez há um tempo atrás estavam numa cama, dependendo de remédio, vivendo uma depressão? Quantos de vocês aqui, talvez em algum momento da vida, caíram, se afastaram de Deus, e você lá de fora pensava: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, mas eu não tenho força para voltar? Quantos de nós aqui estamos agora ouvindo essa palavra, a gente está aqui e parece que a minha vida é uma pedra que a água bate e nada entra aqui dentro, porque o meu coração esfriou e eu estou tentando manter uma aparência que está tudo bem enquanto está tudo mal, mas você continua aqui, sabe por quê? Porque mesmo fraco, mesmo frio, você continua entendendo que não há outro caminho,
caminho, que ainda que o caminho seja apertado, que ainda que a porta seja estreita, você não consegue mais viver longe dele. Ele mudou o nosso destino, Ele mudou o destino da sua vida. Cara, os seus filhos não vão passar pelo que você passou, os seus netos vão ser redimidos, as gerações que vêm depois de vocês vão provar de bondade que vocês não puderam provar no passado. Vocês podem ser o pai que vocês não tiveram, a mãe que vocês não tiveram. Vocês podem ser, irmãos, nós podemos ser a igreja que o mundo ainda não viu. Nós podemos ser a igreja que esse mundo não viu ainda. Amar como o perdido não foi amado. Manifestar o que ainda não foi manifestado. Porque Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que nós faríamos obras maiores que a dele. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com esse evangelho largo, com essa porta aberta para todo mundo. Não importa o que eu tenha que deixar, ou quem eu tenha que deixar, o meu alvo continua sendo a porta estreita, e eu não quero me perder do caminho, eu não quero me enganar com falácias, com falsas profecias, e eu também não quero ser esse tipo de falso profeta. Eu não quero ser uma igreja que promete coisas que Deus não prometeu. Eu quero ser uma igreja que apresenta o Jesus que vai se relacionar com o perdido. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Balança o teu irmão e fala assim: meu irmão, nós podemos ser uma igreja que este mundo não viu ainda. E como isso faz diferença, irmãos? Porque Jesus continua ensinando, e Ele diz que esse falso profeta, ele tem uma aparência, ele tem uma maneira de ser, mas Jesus, Ele encerra dizendo assim, verso 24 e 27, vamos ler juntos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Irmãos, qual é a única diferença? As duas casas enfrentaram as mesmas lutas, passaram pelos mesmos dilemas, tiveram as mesmas dores. O mesmo vento, a mesma chuva que desceu contra uma casa, desceu contra a outra. O que sustentou uma casa de pé e fez a outra cair era só o fundamento, a rocha. E Jesus dá de maneira cristalina o material para você construir a sua vida sobre a rocha. Ele disse: aquele que ouviu esses meus mandamentos é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que não ouviu é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. O que você vai fazer com o que você está ouvindo aqui é responsabilidade sua. Mas se a sua casa cair, não diga que a culpa foi de Deus, porque você está recebendo hoje matéria-prima para poder firmar um alicerce que se chama rocha eterna, e essa rocha é Jesus Cristo. Se a sua casa estiver sobre a rocha, você não vai procurar o caminho mais fácil. Ah, pastor, meu casamento está em dificuldade, qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é cada um seguir o seu caminho. Cada um seguir o seu, vamos nos divorciar, cada um vai seguir o seu caminho. Esse é o caminho fácil, irmãos. Mas esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus diz que uma casa sobre a rocha, ela vai passar por dificuldades. Casais cristãos também passam por dificuldade. Casais cristãos também brigam. Casais cristãos também têm desavença. Só que sabe por que eles não se separam? Porque eles construíram essa casa sobre a rocha. A areia não é fundamento para as coisas de Deus. Aquilo que está caindo na sua vida, cai porque você construiu sobre a areia. O autor de Hebreus declara aquilo que Deus fala. Ele diz assim: ainda uma vez, e eu abalarei tudo aquilo que é abalável. Quem é que vai abalar o que é abalável? É o inimigo? É Deus. Por quê, irmãos? Porque a manifestação de Deus abala as coisas abaláveis. Todas as vezes que Deus abala a sua vida, é só para revelar para mim e para você que ainda temos coisas construídas sobre a areia. E hoje a minha oração é para que saiamos daqui com a nossa vida construída sobre a rocha. Jesus Cristo, a rocha mais alta do que nós, amém?
Se nós entendemos isso, e por que é que Jesus tem essa autoridade para dizer isso? E agora eu quero encerrar, porque para mim o ápice é o final do texto. Para mim a coisa mais incrível nesse texto, sobre a porta estreita, sobre o caminho apertado, não é apenas Jesus falando como eu me livro disso, mas é Ele falando que tipo de autoridade Ele tem para me ensinar isso. E isso aqui é lindo, porque veja como termina o texto, no capítulo 7. Verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão fez o que, irmãos? Ela se admirou da sua doutrina. Mas por que é que ela se admirou da sua doutrina? Porque o verso seguinte me faz entender que eles ouviram coisas semelhantes. O verso seguinte me faz entender que elas ouviram outros pregadores falando. O verso seguinte me faz entender que elas ouviram outros fundamentos sendo colocados. Só que havia um diferencial em Jesus. E que diferencial era esse? Porquanto os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Irmãos, nós não podemos ter uma vida que prega uma coisa e vive outra. O meu discurso, ele não pode estar longe da minha conduta. Eu posso ouvir um amém? E como foi que Jesus me ensinou isso? Mateus capítulo 4, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 4. Verso 8. O capítulo 4, ele começa a partir do verso 1, obviamente, falando sobre a tentação de Jesus no deserto. No final do capítulo 3, Jesus havia sido batizado por João Batista, e ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para quê? Para ser tentado por Satanás. E aí você vai ver um embate de Jesus, que depois de 40 dias orando e jejuando, Satanás aparece e começa a lhe propor algumas coisas. Mas a última proposta de Satanás é o que nós vamos ler. Veja, depois o diabo o levou a um monte muito alto. Levou aonde, irmãos? A um? E como era esse monte? Muito, muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Qual foi a proposta de Satanás aqui? Jesus veio ao mundo para duas coisas. Qual é a primeira coisa? Começa com sal e termina com vação. Qual foi a primeira coisa? Muito bem. A segunda coisa, ele veio para ser, começa com rei e termina com rei. Veio para ser rei. Ele veio para salvar e veio para ser rei. Amém? O reinado de Jesus, ele estará em plenitude quando ele retornar na segunda vinda. É isso que nós cremos, é isso que a palavra nos ensina. Amém? Ele vai levantar o trono de Davi, de Sião ele governará as nações. Mas veja, o que é que Satanás está fazendo aqui? Ele está provando o coração de Jesus como ele provou o coração de Adão, lá no jardim. Lembra? Lá no jardim o Senhor Deus colocou, criou Adão, fez Adão dormir, tirou um pedaço da costela, fez Eva, e eles passaram a governar sobre o jardim. O capítulo 3 fala que a serpente, a mais astuta dos animais, ela foi lá e teve um diálogo com Eva, ela enganou Eva, e você conhece o texto. Ambos foram expulsos do jardim. Lembram disso? O texto diz que o Senhor falou para a serpente que ela seria esmagada pelo calcanhar de quem? Disse que a mulher sofreria com dores e que o homem trabalharia na terra. Depois disso, Deus falou assim, ó: produz agora a terra espinhos e abrolhos. Guarda isso aí. Espinhos e abrolhos. Ou seja, a criação estava encerrada, o homem cai, Deus cria outra coisa: espinhos e abrolhos. E o homem foi expulso do jardim e teve que trabalhar na terra. Lembra disso? Agora o que é que está acontecendo aqui? É que a proposta da serpente, a proposta de Satanás, como está descrito lá em Apocalipse 12, ela é chamada de a antiga serpente. A proposta dele para Eva, a proposta dele para Adão, a proposta para ambos, era assim: olha, eu posso encurtar o caminho. Que tal se vocês forem iguais a Deus? Essa era a proposta. Agora ele começa a provar o coração de Jesus, e a última proposta é: e que tal se eu encurtar o teu caminho? Porque agora eu descobri quem você é.
E eu sei que você veio aqui para ter um reino. Então deixa eu te dizer, deixa eu te mostrar um lugar. O texto diz que ele levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos da terra. E disse: tu não precisa ser crucificado, tu não precisa ser espancado, tu não tem que ser traído pelos teus amigos, tu não precisa ter a tua carne dilacerada, tu não precisa passar a agonia que tu vai passar, tu precisa disso. Eu te dou tudo isso aqui que Ele quer te dar. É só você se prostrar em mim. O que é que Satanás está oferecendo a Jesus? Diga assim: um caminho mais curto. É um caminho mais curto. Mas Jesus olha e diz o quê? Aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus prestará cultos, e somente a Ele adorarás. Agora entenda, isso é tão sério, irmãos, que quando Jesus estava no Getsêmani, padecendo e sofrendo de dor, qual foi o pedido que Ele fez ao Pai? Qual foi o pedido? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual foi a proposta de Satanás para Jesus? Tu não precisa beber esse cálice, e eu ainda vou te dar tudo aquilo que Ele quer te dar. Todos os reinos da terra, eu vou te dar tudo isso aqui. Só que Jesus continuou a oração lá no Getsêmani: todavia, que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus agora está tomando o caminho, e nesse caminho, onde Jesus escolhe fazer a vontade de Deus, Ele vai sofrer, Ele vai ser traído, Ele vai ser vendido, Ele vai ser abandonado, Ele vai ser enganado. Sabe quando é que Satanás reconhece que perdeu para Jesus? Aquilo que o mundo via como um escárnio, o reino espiritual via com temor e tremor. Porque do que foi feita a coroa para colocar na cabeça de Jesus? De espinhos. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus, para dizer assim: rei sobre o céu e rei sobre a terra. O primeiro Adão teve que furar as mãos com espinhos. O último Adão fez do que era uma dor uma coroa, para que os homens encontrassem redenção. Jesus veio para me ensinar um padrão. As propostas de caminho curto virão, as propostas de caminho curto chegarão. A proposta de Deus continua. Você vai sofrer, vai doer, o mundo vai olhar para você e parece que você perdeu, mas não se preocupe, porque o que está acontecendo é muito maior. E eu encerro lendo Colossenses 2, 14 ao 15. Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o por inteiro, cravando na cruz, e lá Ele expôs e envergonhou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Não existe triunfo, não existe culto de vitória, não existe avivamento, não existe crente cheio do Espírito Santo, se você não escolher o caminho que é estreito e você buscar a porta que é apertada. E sabe qual é a chave para abrir essa porta? Sabe qual é a única coisa que você pode carregar nesse lugar? Sabe? Diga assim comigo: a cruz. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Eu me lembro que alguns anos atrás, Max Ataíde estava tocando guitarra aqui. Ele pregou uma mensagem e ele falou uma coisa na mensagem. Ele disse assim, aqui nessa casa ele falou assim: para entrar pela porta estreita, eu preciso deixar as minhas bagagens, e a única coisa que passa é o que eu carrego nas costas. E ele disse: ou você continua carregando o que é seu, ou você carrega o que é só de Deus. O que é só de Deus é uma cruz. Você quer sua vitória hoje? Tome a sua cruz. Você quer a sua vida abundante hoje? Sofra as aflições desse mundo. Você quer conquistar o sucesso? Um dia você vai ouvir dele: servo bom e fiel,
você foi fiel no pouco. Recebe teu galardão e entra no gozo do teu Senhor. Não há evangelho de salvação sem um caminho estreito e sem uma porta estreita. Cuidado com o caminho largo. Cuidado com a sedução dos caminhos curtos. A coroa ainda é de espinhos agora, mas haverá um dia em que ela será gloriosa. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, e nós poderemos viver para sempre diante dele. Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar.